Queridos irmãos, queridas irmãs, o evangelho que hoje iremos rezar é Mateus capítulo 25, de 14 a 30. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo. Trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, são tantos os talentos que recebemos na vida, e todos eles são meios que o Senhor nos confia para a nossa colaboração com o reino de Deus. Por isso podemos desfrutar privadamente deles ou então ignorá-los. Muitas vezes achamos até banais, despreciamos o dom que temos. Mas a parábola de hoje nos convida a que nos arrisquemos, a que tomemos consciência da nossa criatividade, daquilo que nos apaixona, daquilo que aquece o nosso coração, daquilo que nos convida a que sirvamos com generosidade as coisas de Deus. Mês vocacional. É preciso lembrar que cada vocação é chamada a responder com generosidade a pergunta fundamental que Deus coloca em seu coração. Eu lembro que, como jesuíta, minha pergunta era sempre essa. No primeiro encontro vocacional que eu fui, debaixo do prato do almoço, tinha um cartãozinho do esmilinguido. Quem é antigo vai lembrar disso. E lá naquele prato, naquele cartãozinho que eu tenho guardado até hoje, tinha a seguinte frase: decidi escutar o que Deus tinha para me falar, ao invés de ficar me escondendo e fugindo dele. Ou seja,
quando eu decidi responder à voz de Deus dentro de mim, eu vi que era como jesuíta que eu deveria responder a pergunta fundamental da minha vida: ser padre, ser jesuíta, ser consagrado a Deus. Naquele encontro, no dia 12 de agosto de 1994, eu senti o que Deus tinha para me falar e o que esperava de mim, o que queria de mim. Eu saí da bolha, furei a bolha e fui ao encontro da vontade de Deus para a minha vida de forma concreta, agregando em mim tudo que o Senhor me confiava, os dons, as capacidades, a criatividade, a ousadia. Santo Inácio de Loyola vai lembrar, no Ad Amore, na Contemplação para Alcançar Amor, que todos os dons que temos vêm do alto e que Deus se dá no dom que Ele nos dá. Ou seja, qualquer dom que nós temos, de pintar, de dançar, de cantar, de rezar, de escrever, de plantar, de colher, é Deus se dando. Quando eu faço, é Deus quem faz. Quando eu amo, é Deus quem ama. Quando eu acolho, é Deus quem acolhe. Nas coisas simples e nas coisas grandiosas, Deus continua se dando. Por isso, irmãos e irmãs, é preciso entender que o Evangelho acontece hoje, aqui e agora, dentro de mim. Quando eu coloco os meus talentos a serviço. Se eu não coloco a serviço, ele vai sendo tirado, esquecido, abafado. Vai se atrofiando. Peçamos o Espírito de Deus para que os dons sejam de verdade manifestação de Deus em nossa vida e no mundo. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito e que vos chama. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus no dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus da vontade de amar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Música A um Deus, de Maria Célia Monteiro e Nizam Guanais.